Já de volta o seu programa, intervalinho super rápido. Olha, é o seguinte, você vai mandando a sua foto das crianças lendo aí em casa, facebook.com/seu programa, o nosso Twitter @seu programa. A gente daqui a pouco vai escolher a foto que vai levar para casa o CD da Rafaela Pinho. Eu estou recebendo aqui a professora Elizabeth Xavier, é professora de inglês, português e literatura. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então tá ótimo. A senhora dá aula para que séries? Eu trabalho com os meninos do 6º ano ao ensino médio. 6º ano, 7º ano, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. E alguns alunos do curso universitário. Ah, então é um pessoal um pouquinho mais adulto, né? Isso, várias diferenças, várias etapas de conhecimento e de descoberta de leitura. E como é que é? O pessoal, no geral, tá lendo ou não tá lendo? Eles leem muito. A verdade é que há aí uma falsa ideia de que os alunos não gostam de ler, mas eles gostam. Ah, é? Eles não gostam de ler a leitura da escola. Ah, mas eles gostam de ler outras coisas. Mas eles gostam de ler. Há pesquisas mostrando o quanto, mesmo com a questão da internet, porque hoje os livros impressos, né, são utilizados em menor quantidade, mas a questão da leitura é grande. Há uma geração bem ligada à questão da leitura. A gente vai conversar bastante aqui com a professora Elizabeth, mas a Leilane Garcia foi até uma escola saber aí até onde é importante o incentivo à leitura na escola, a importância do incentivo da leitura em casa. E tem uma dinâmica muito legal com as crianças. Elas contaram uma história pra gente. Bom, acompanhe esse VT. Leilane, com você. A cada ano, o brasileiro está lendo menos. E essa condição impacta crianças e adolescentes que atualmente leem mais por obrigação escolar do que por escolha espontânea. No ano de 2012, crianças com idades entre 5 e 10 anos leram aproximadamente 5,4 livros. A professora Regiane Brás ressalta que os maiores responsáveis pelo incentivo à leitura são os pais. Os alunos que têm essa referência dos pais estarem lendo em casa, eles já crescem com esse hábito da leitura. Aquele que os pais já têm esse hábito em casa, as crianças já trazem isso para a escola. E aí eu acho que cabe ao professor incentivar, procurar novas técnicas para poder estar ajudando as crianças na leitura. Em um mundo movido pela tecnologia, as crianças acabam vivendo mais na frente da televisão, do computador ou brincando no celular, e os livros acabam ficando de lado. Isso pode gerar problemas futuros, causando dificuldade de compreensão de textos, falta de criatividade e até problemas com vocabulário. E hoje o seu programa decidiu vir até uma escola para saber se os alunos ainda estão interessados na leitura ou leem só por obrigação. E além disso, eles vão contar uma história pra gente bem especial. O papel da escola como incentivadora à leitura pode acontecer de diferentes maneiras, como nos conta a bibliotecária Tereza Knupp, que é responsável pelo projeto de leitura da Escola Adventista de Jacareí. Esse projeto surgiu através da coordenadora e a orientadora. É um projeto de leitura onde os alunos do 1º ano ao 5º ano, eles vêm à biblioteca, eles pegam os livros e tem um livro que vai junto, onde eles preenchem, tem 10 páginas para eles preencherem. Eles pegam um livro e preenchem uma página. Então, a cada 5 páginas que eles preenchem, eu vou carimbando. Quando tem 5 carimbos, eles recebem um brinde. Então, isso tem incentivado. E quando chega ao final do mês, os alunos que leram mais, aí tem a premiação, que é o 1º e 2º lugar, que tem a medalha de ouro, prata e bronze. Então, isso para eles tem sido um incentivo muito grande. E os alunos têm vindo assim, bastante na biblioteca, eles pegam livro, trocam livros. E assim, para mim tem sido uma satisfação muito grande. Foi assim. Era uma vez um menino chamado Davi, ele era pastor de ovelhas. Aí, ele era muito apegado a Deus. O país de Davi e do Israel estava em guerra. Um dia, ele foi levar a comida para os irmãos dele. Quando ele viu, tinha um gigante lutando. E tinha um outro exército que... Esse exército, ele não tinha tantas pessoas igual tinha no outro exército.
mas tinha pessoas. Daí ele foi lá no lugar onde o rei estava. O rei falou se ele queria a armadura. Ele recusou, não quis. Aí ele foi até o rio, pegou 5 pedrinhas e pegou a funda e girou. E Golias não acreditava que ele ia ganhar ele, porque ele era muito maior do que Davi. Davi era uma criança. Uma criança entre tantos guerreiros. Dessa que girou, ele soltou e bateu bem na testa do Golias. E Golias desmaiou e ele cortou a cabeça dele. Davi venceu a guerra, porque Deus estava com ele e ajudou. Porque ele tinha Deus no coração. Porque Deus estava com ele. Porque ele estava com Deus. Porque Davi tinha Deus no coração dele. As crianças mandando ver, contando história hoje aqui no seu programa, né? Primeiro foi a Carol, agora todas as crianças aí. Obrigado, inclusive, à Escola Adventista do Jardim América, aqui em Jacareí, onde a gente foi. A Leilane foi lá e achou essas crianças lindas, espertas, inteligentes, contando essa história pra gente. Professora, por que é importante ler? A leitura possibilita várias situações de aprendizagem. O primeiro contato tem que ser muito leve, muito tranquilo, tem que trazer muita alegria. E isso cabe aos pais. Aos pais cabem os primeiros passos. Depois dessa descoberta de alegria, ele começa a descobrir os saberes que a humanidade fez. Então, a leitura passa aí a ter uma outra função. Aprender a compreender uma bula, aprender a entender uma receita, aprender a ler uma história bíblica sozinho. E ela vai para a sua função um pouco mais trabalhosa, que é o adquirir conhecimento. Então, eu gosto de ler, a leitura me traz prazer e eu descubro que através da leitura eu vou aprender coisas. São várias funções e funções trabalhadas em momentos diferentes e de formas diferentes. Agora, esse incentivo que precisa acontecer de pais, da escola, como o tempo todo a gente está falando aqui, ele realmente tem que acontecer porque a leitura tem que ser um hábito, né? Tem. A leitura precisa ser vista como algo a ser trabalhado. Eu digo sempre aos pais que é preciso ter um ritual. Criar situações em que a criança fique esperando. O dia da leitura, a hora de ler, o dia de contar uma história, de ouvir do pai, de brincar de fantoche, de fazer teatro. Os pais precisam organizar-se para este tempo de leitura com os filhos. A escola, por outro lado, sistematiza essas situações realizadas em família. Por exemplo? Organizando momentos em que a criança conhece autores de histórias organizadas de forma diferente. Porque ela pode levar isso, inclusive, para esse momento de casa. Ela leva isso para casa, ela descobre grandes autores e a leitura é uma viagem. Então ela descobre personagens novas, espaços novos, novas alegrias e vai inserindo isso no seu dia a dia. A leitura precisa ser vista como um dos objetivos da escola. Ela não pode simplesmente ser feita por acaso. Ela precisa ser planejada e organizada. Eu achei interessantíssimo isso que você falou, porque existe então um trabalho conjunto, né? Se a criança ela não tem essa coisa despertada dentro de casa, vai conhecer um autor na escola, vai saber um pouco de literatura na escola, mas isso não vai se concretizar naquela leitura em casa, porque na escola eu acredito que não exista ali um horário, né? Toda segunda-feira, das 7 da manhã até as 9, a criança fica lendo. Isso não existe, né? A escola não tem aquele momento que você vai pegar o seu livrinho e ficar ali como um soldadinho de chumbo, porque não funciona assim. Nas séries iniciais, como os pequenos apresentaram, por exemplo, a turma da professora Regiane, eles têm momentos lúdicos. A leitura começa com o lúdico, com a brincadeira. Porque tem que treinar o cérebro a fazer essa viagem, né? É um hábito de leitura. Cada pessoa constrói a sua história de leitura. E essa história de leitura começa em casa. A escola sistematiza, pais e escola têm que trabalhar juntos. Então, o professor precisa criar situações nas quais o aluno se interesse pelo livro. O cheiro do livro, a capa, o desenho, a letra, a personagem, a expressão,
todos esses recursos são motivar. Trabalhados. Tem que ser uma verdadeira situação de festa. A leitura precisa ser um momento de festa. E olha, a gente falando sobre essa questão do incentivo, né? Eu tenho uma pesquisa aqui que foi feita em 2011, 87% dos que são considerados não leitores nunca foram presenteados com um livro na infância. E 63% deles nunca viram a mãe lendo, e a porcentagem vai para 68% quando se trata do exemplo do pai fazendo a leitura. A gente vai fazer um intervalinho rápido, a gente volta discutindo mais esse assunto. Inclusive, a professora vai conversar com a gente sobre esse momento que a gente vive onde as crianças têm lido mais. Por quê? O que acontece? E como a gente deve ter algumas precauções com relação a isso. Mas antes do intervalo, a gente vai conhecer a dona Laura, que é mãe do apresentador André Leite, apresentador do Código Aberto, e ela também tem histórias para contar sobre ele. O André foi uma criança muito desejada e, ao contrário do que ele é agora, ele sempre foi uma criança muito gordinha, fofinha, só que era também muito chorão e muito birrento. E por ser birrento, algumas vezes ele teve que levar umas palmadas no bumbum. O André sempre foi uma criança que se dava muito bem com as pessoas. E às vezes a gente tinha que cuidar, porque ele logo se fazia amizade com pessoas desconhecidas. Era fácil levá-lo embora. E na frente da igreja tinha uma pracinha. E daí toda a família conversando e de repente, cadê o André? Ninguém achava o André. E quando nós fomos perceber, ele estava no colo de um mendigo, um morador de rua. E estava rindo, o morador de rua também, a pessoa estava assim feliz, contando alguma coisa para ele, e ele no colo dessa pessoa. E desde pequeno gostava de contar piadas e fazer caretas. Sempre gostou muito de ler e às vezes a gente passava apertado porque não queria largar dos livros nem para comer, nem para tomar banho, queria ficar lendo. Uma coisa também que ele fazia muito, eu acho que até hoje ele gosta muito, ele tinha álbuns de figurinhas de jogador de futebol e coleciona, tá guardado até hoje, uma coleção de jornais do Timão. Toda vez que o Timão ganhava, tinha aquela foto oficial dos jogadores, e ele comprava os jornais e tá guardado, tanto os jornais como álbuns de figurinhas, de jogadores. Essa era uma das coisas que ele sempre gostou de fazer. Nós amamos muito você, André, porque você tem sido assim um orgulho para nossa família, pela sua dedicação, pela sua forma de ser, pela sua maneira de tratar as pessoas. Enfim, você tem sido um presente para nós, para a Stephanie, para o papai e para mim.